Boa tarde, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entrar no nosso próximo capítulo, no qual a gente vai ver a parte de reações químicas. Então a gente finalizou toda a parte lá de tabela periódica, de ligações químicas, e a gente vai usar um pouco dessa parte que nós já vimos para entender um pouco do assunto de reações químicas, beleza? Então, quando a gente fala em reações químicas, a gente consegue imaginar, a gente consegue pensar em quase todas as nossas ações cotidianas existe algum tipo, algum exemplo de uma reação química. Então, no nosso cotidiano está rodeado de várias reações químicas. Por exemplo, quando a gente vai ingerir algum alimento. Esse alimento ele passa por diversas reações dentro do nosso estômago até ele ser digerido. Ou quando a gente vai preparar algum alimento, esse alimento ele também sofre diversas reações químicas. Então, a maioria qualquer tipo de transformação que a gente consiga ver ou não sofre uma série de reações químicas. E aqui embaixo eu coloquei a frase que nós vimos na nossa aula de modelos atômicos. Ó. O Dalton ele já dizia que uma reação química ela era um rearranjo de átomos. O que seria isso? Então, o Dalton ele dizia que a reação química nós teríamos lá os reagentes e esses átomos eles iriam se desligar um dos outros, ligando-se de maneira diferente, formando novos produtos. Então, esse que seria o rearranjo dos átomos. Os átomos estão ligados de uma forma, eles rompem essas ligações se ligando de maneira diferente. É assim que se formaria os produtos dentro de uma reação química, beleza? Então, eu acabei de citar isso de reagente e produto. O que seria reagente e produto dentro de uma reação química? Uma reação química, a gente sempre coloca ela de maneira abreviada. O que seria essa maneira abreviada? Seria a equação química. É quando a gente vê lá o H2O mais NaOH, que vai formar, por exemplo, o HCl. Então é quando a gente representa esses elementos através dos seus símbolos. E quando a gente coloca na equação química os símbolos dos elementos, tudo que vem antes da seta a gente chama de reagente. É aquilo que vai reagir para formar os novos componentes da reação. E tudo que vem depois da seta, do lado direito da seta, são os produtos, que é o que vai ser produzido através da reação. Então, reagente é o que reage, produto é o que é produzido, beleza? Então, tem até aqui, ó, as substâncias inicialmente presentes nos sistemas e que se transformam em outras devido à ocorrência de uma reação química são denominadas reagentes. Então, são aquelas substâncias que vão reagir, que se transformam em outras. E as novas substâncias produzidas são chamadas de produto. E eu coloquei outra frase aqui, ó, de uma pessoa muito importante para a química que foi o Lavoisier. Lavoisier ele foi um dos responsáveis pelas leis ponderais, que a gente viu também na aula de modelos atômicos. E ele tinha uma frase muito famosa que é conhecida até hoje em dia, que é o que? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Que numa reação química, os reagentes do produto, os reagentes dessa reação eles vão ser todos transformados em produtos. Então, nada na reação, nada em uma reação química vai se perder. Não tem como um átomo surgir do nada e aparecer ali nos produtos. Então, tudo que tiver nos meus reagentes vai ser produzido nos meus produtos. É justamente por causa disso que a gente balanceia uma reação química, por exemplo. Quando vocês entrarem na parte de estequiometria, que é na outra frente de química, vocês vão ver que as reações precisam ser balanceadas, precisam colocar os números na frente. É justamente por causa disso. Porque a massa dos meus reagentes ela tem que ser igual à massa dos meus produtos. Porque nenhuma massa é perdida, toda massa é transformada. Beleza? Então aqui eu tenho dois exemplos de duas reações químicas. E aqui eu puxei a seta. Aqui, isso daqui seria a maneira que a gente representa uma reação química, que é através da sua equação química. Então aqui eu tenho dois exemplos, a reação de ácido clorídrico com hidróxido de sódio, que são os reagentes, formando o NaCl mais a água, que são os produtos. Aqui embaixo também, os reagentes, tudo que vem antes da seta, e aqui e depois da seta são os produtos, beleza? Seguindo então, a gente tem
quando ocorre uma reação química, a gente tem alguns sinais que ela está acontecendo, por exemplo. Tem algumas reações que elas não são visíveis a olho nu, mas tem algumas reações que elas apresentam alguns sinais que nós conseguimos observar. Por exemplo, uma reação de combustão. Eu vou lá, quando eu faço um churrasco, eu vou lá acender a churrasqueira, por exemplo. O que eu observo? Eu observo a liberação de calor. A liberação de calor é justamente por causa que está acontecendo uma reação química. Essa liberação de calor é um dos sinais dessa reação química. Beleza? A mudança de cor, por exemplo. Então, quando eu tenho alguma reação química, um exemplo de uma reação que está escrito aqui, quando a gente colocar alvejante numa roupa colorida, por exemplo, eu jogo alvejante numa blusa preta que eu tenha. A gente vai começar a observar que essa blusa ela vai mudando de cor, ela vai perdendo um pouco da sua cor, porque o alvejante ele vai reagir com a blusa, alterando a cor dessa roupa. A mudança de odor. Então, quando um alimento está apodrecendo, você deixa lá uma fruta fora da geladeira por muito tempo, ela começa a apodrecer. A gente consegue observar a mudança do odor, porque ela está apodrecendo e está liberando o odor que não é muito agradável, certo? E de novo, a liberação de um gás. Quando a gente coloca lá um comprimido em um copo d'água, comprimido efervescente, a gente vai ver que ele vai formar várias bolhas, várias bolhas. O que significam essas bolhas? Que está acontecendo uma reação química e nessa reação está ocorrendo a liberação de um gás. Esse gás vai se desprendendo através dessas bolhas. Então, esses são alguns dos sinais que a gente consegue observar quando ocorre uma reação química. Beleza? Olha aqui eu tenho um exemplo de uma reação de combustão. A combustão do etanol, que é o álcool que a gente conhece. Então eu tenho aqui o etanol mais o oxigênio. Então toda reação de combustão, ela precisa de oxigênio, que seria o combustível para que ocorra essa reação. Então o etanol vai reagir com o oxigênio, vai formar o que? Gás carbônico mais água. Observem aqui, eu tenho esses números aqui na frente de alguns elementos. Isso daqui seria o coeficiente o coeficiente estequiométrico. Isso vocês vão ver mais para frente. Mas é assim que se balanceia uma reação química. Mais para frente vocês vão ver o porquê que se balanceia e o como que se balanceia. Mas o porquê eu já expliquei, né? É justamente por causa que na reação química a massa dos reagentes vai ter que ser igual à massa dos produtos. Então tudo que tiver de um lado tem que ter do outro da minha reação química. Beleza? Então, quando a gente trata de reações químicas, existem reações químicas que são reações orgânicas e reações que são inorgânicas. Então, reações que a gente vai ver dentro da química orgânica e reações que a gente vai ver dentro da química inorgânica. Hoje, nós vamos entrar nas reações inorgânicas, que são 4 tipos que existem de reações inorgânicas. Reação de síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca ou deslocamento e a reação que é chamada de reação de dupla troca. Hoje nós vamos ver esses 4 tipos de reações inorgânicas. Começando então pela reação de síntese ou adição. É uma reação bem simples, é uma reação das que mais acontecem. Então quando a gente fala num laboratório, por exemplo, que você vai sintetizar determinada substância, o que está acontecendo nessa reação? Uma reação de síntese é quando nós temos dois reagentes, então reagente é tudo que vem antes da seta aqui, se transformando em um único produto. Eu tinha lá então os reagentes A e o reagente B. Eles reagiram entre eles, se juntaram e formaram um produto AB. Então, um exemplo que não está aqui, pode ser a síntese da molécula de água. Como que ocorre a síntese da molécula de água? Tem então o gás hidrogênio mais o gás oxigênio e eu vou ter que formar uma molécula de água. Então, o H2 vai reagir com o O2 formando o H2O. Para ficar balanceado, eu tenho que colocar aqui o H2O. Perdão, esse daqui, não é aqui não. Balancei errado. Vou apagar aqui. Esse meio vem aqui. Então, essa seria a reação de síntese da molécula de água. Beleza? Outros exemplos das reações de síntese. O carbono reagindo com o gás oxigênio forma o monóxido de carbono, que seria o gás carbônico. O enxofre reagindo com o gás oxigênio forma o dióxido de enxofre. Eu tenho aqui óxido de cálcio reagindo com água, eu vou formar o
hidróxido de cálcio. E aqui eu puxei uma seta e coloquei que isso daqui é chamado de síntese parcial. Então, dentro dessas reações de síntese, eu tenho a reação de síntese completa, que eu posso chamar, e a reação de síntese parcial. Qual que é a diferença entre as duas? A reação de síntese completa é a reação de síntese que acontece entre substâncias simples. O que seria uma substância simples? É uma substância que é composta por apenas um elemento químico. Então aqui nós só temos o carbono reagindo com o oxigênio, vou formar CO2. Aqui eu só tenho o elemento enxofre reagindo com o elemento oxigênio, vou formar SO2. Já aqui eu tenho o elemento cálcio mais o elemento oxigênio reagindo com o elemento hidrogênio mais o elemento oxigênio. Então eu vou formar aqui isso que eu chamo de uma reação de síntese parcial, que é quando eu tenho uma substância composta. Substância simples é uma reação de síntese completa, ou síntese simples. E a síntese parcial é quando eu tenho uma substância composta reagindo. Beleza? Então, o próximo tipo de reação inorgânica que existe é a reação que chama de análise ou reação de decomposição. O que seria isso? É quando eu tenho um único reagente. E esse reagente ele se decompõe. Ele se decompõe em dois ou mais produtos. Então, um único reagente vai se decompor, formando dois ou mais produtos. Olha aqui o exemplo genérico. Então, eu tenho aqui o único reagente, que é o reagente AB. Ele se decompôs e formou o produto A e o produto B. Alguns exemplos aqui, eu tenho o óxido de mercúrio, vai formar 2 mercúrios mais o gás oxigênio. O carbonato de cálcio, ele se decompõe e forma o óxido de cálcio mais o CO2. Quando a gente vê algumas reações de análise ou de decomposição, a gente vai acabar observando, por exemplo, nessa reação aqui do carbonato de cálcio. Nessa reação, nessa seta aqui, vocês vão observar, quando vocês fizerem algum exercício ou verem alguma apostila, que tem um triângulo em cima dessa seta. O que significa esse triângulo? Como que acontece essa reação? Eu pego esse carbonato de cálcio e eu aqueço ele. Esse triângulo justamente significa o aquecimento. Então, nas reações de análise ou decomposição, a gente vai observar algumas características em algumas reações, que existem algumas reações que são mais padrões, digamos assim. Então essa reação é a reação de aquecimento, que seria o triângulo, representado por esse triângulo. Nós podemos ter, por exemplo, uma reação que a gente vai ver a letra grega, lambda, que significa o quê? Que essa é uma reação que foi exposta à luz. Alguma substância que tem sensibilidade à luz, ela é exposta à luz e se decompõe. Ou nós podemos ver também em cima da seta um raiozinho, mais ou menos isso, um raio, que seria o quê? Essa é uma reação que envolve eletricidade. Por exemplo, é a reação da água, da eletrólise da água. Essa reação que envolve eletricidade é chamada de eletrólise. Então a gente passa uma corrente elétrica na molécula de água e vai formar o quê? H2 mais O2. Beleza? Então tem algumas reações que acontecem dentro da análise ou decomposição que vão apresentar essas características aqui. Seguindo então, nós temos o próximo tipo de reação, que é a simples troca ou reação de deslocamento. O que acontece nessa reação? Eu vou ter aqui o reagente A mais o reagente BC. O elemento aqui do reagente ele vai trocar de posição com o outro elemento do reagente. Então, por exemplo, o B troca de posição com o A, esse B fica isolado no produto e o A ele reage com C. Então ele forma o produto B mais AC. Olha aqui, dois exemplos para ficar mais fácil. Eu tenho aqui o cobre isolado e o cobre ele vai trocar de posição com a prata aqui. Então o cobre trocou de posição com a prata vai ficar sozinha e o cobre vai reagir com o nitrato, que é o NO3. Formou aqui nitrato de cobre mais prata. Outro exemplo é o ferro. O ferro ele troca de lugar com o cobre, justamente por isso que essa reação é chamada também de deslocamento, ou simples troca, que ocorre uma troca. Então o ferro ele troca de lugar com o cobre, vai formar aqui o sulfato de ferro mais o cobre sólido. Beleza? Para que essa reação ocorra, tem que ter um pequeno detalhe. Porque essas substâncias não vão simplesmente trocar de posição assim facilmente.
Então, o que precisa para ocorrer uma reação de simples troca? O elemento que está sozinho, aqui, ó, nesse caso cobre ou ferro, eles precisam ser mais reativos do que o elemento que eles vão trocar. Então, por exemplo, o cobre ele tem que ser mais reativo que a prata, porque na química, não é alguma reação, essas reações elas precisam ser favoráveis para acontecerem. Então, uma reação, se um elemento, por exemplo, o nitrato de prata, ele está lá, sossegado, está tranquilo na dele, e chega um elemento que não é muito favorável para que aconteça essa reação não vai acontecer. Então, por isso que o outro elemento ele tem que ser mais reativo. Beleza? Eu tenho um outro exemplo dessa reação, que, por exemplo, o zinco reagindo com o HCl. O zinco, na forma metálica, ele reagindo com metal, com um ácido forte, perdão, eu pego lá uma plaquinha de zinco e coloco em um copo que tenha solução de ácido clorídrico concentrado. Esse ácido está na forma líquida. O que vai acontecer? Quando eu colocar a plaquinha de zinco, a gente vai começar a observar a formação de várias bolhas. Lembra que eu falei das bolhas? O que vai acontecer? O zinco vai formar o cloreto de zinco e vai ocorrer a liberação do quê? De H2, que seria gás hidrogênio. Por isso que a gente acaba observando a formação de bolhas, justamente por causa da liberação desse H2 nessa reação. Um outro exemplo de uma reação de simples troca. Então aqui ó, eu coloquei uma fila da reatividade de alguns elementos. Lembra que eu falei que para a reação acontecer, os elementos um tem que ser mais reativo que o outro. Então aqui a gente tem uma fila ó, da ordem de reatividade. Alguns elementos são mais reativos do que outros. Nós vimos também na nossa aula de tabela periódica que os elementos mais reativos são aqueles que estão mais nas extremidades da tabela periódica. E esse aqui é o nosso último tipo de reação que a gente vai ver, das reações inorgânicas, que é a reação de dupla troca. Esse deslocamento aqui está errado, pessoal. Uma reação de dupla troca. Então, o que acontece? Ela é parecida com a reação de simples troca, só que nesse caso acontecem duas trocas, como está dito no nome, né? Então, eu tenho aqui ó, a substância AB e a substância CD. Elas trocam de posição, formando uma substância AD mais uma substância CB. A reação de dupla troca acontece muito numa reação de neutralização. Lembra o que a gente viu na aula de ligações químicas? Na aula de funções inorgânicas, perdão. É a reação da formação de um sal. Todo sal ele é formado através de uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. Olha aqui um exemplo bem simples. Ó. O HCl reagindo com o NaOH. Ácido clorídrico reagindo com o hidróxido de sódio. Nós temos um ácido reagindo com uma base. Então, a reação de neutralização, eu sempre formo sal e água. Qual que seria o sal? O cloreto de sódio, que é o NaCl, mais a água, que é o H2O. Como que acontece essa reação de neutralização? Ó? Nós temos aqui o cátion H+, e o ânion Cl-, e aqui na base nós temos o cátion Na+, e o ânion OH-. O cátion do ácido reage com o ânion da base, hidrogênio reage com o OH, formando a água, H2O. E o ânion do ácido vai reagir com o cátion da base, formando o NaCl, que é o sal. Beleza? Então ocorreu aí uma dupla troca. O hidrogênio trocou aqui com o sódio e o sódio trocou com o hidrogênio. Formou então o sal e a água. Mais dois exemplos aqui, ó. O NaCl reagindo com o nitrato de cloro, o nitrato de prata, formei o cloreto de prata mais o nitrato de sódio. Sulfeto de ferro reagindo com ácido clorídrico, formou cloreto de ferro mais H2S. Beleza? Então, a reação de dupla troca acontece dessa maneira. A reação de dupla troca, então, ela sempre vai acontecer entre duas substâncias compostas, tá? E vão formar outras duas substâncias compostas também. Por isso que tem que acontecer essa dupla troca aí. Lembra o que eu estava dizendo na reação de simples troca? Que precisava de uma condição para acontecer aquela reação? Geralmente todas as reações químicas precisam de condições.
E uma reação ela tem que ser favorável a ocorrer, senão ela não vai acontecer. Então essas são algumas condições para que aconteçam as reações químicas. Ó. As moléculas elas devem estar dispostas de modo a conseguir o maior contato possível. Então como que seria isso? Tenho duas moléculas aqui. Ó. Elas têm que estar dispostas no espaço de alguma forma que elas tenham o melhor contato entre os átomos possíveis. Porque a ligação acontece entre os átomos formando novas moléculas. Então elas têm que estar em disposições favoráveis para acontecer esse contato. Então, geralmente as substâncias no estado gasoso reagem de maneira mais fácil e rapidamente. Por quê? Porque as substâncias no estado gasoso elas estão em constante movimento. Então, para que elas se colidam e elas formem outras substâncias é muito mais fácil, muito mais rápido e fácil de acontecer. E os reagentes devem ter afinidade química, isso é, uma certa tendência a reagir reciprocamente. Por quê? Porque tem substâncias que eles não têm isso que a gente chama de afinidade química, tem substâncias que não conseguem reagir. Então, esses reagentes eles precisam ter uma certa de uma afinidade para que aconteça uma reação química e se formem os produtos. Beleza? Pessoal, então, por hoje nossa aula termina aqui. Nós então já finalizamos esse assunto de reações químicas. A parte de reações químicas é bem tranquilo. É um assunto rápido e que a gente encontra em diversos outros tópicos de exercício. Por exemplo, quando a gente vai resolver um exercício de estequiometria, a gente vê bastante disso de reações químicas. Quando a gente vê em bastante exercícios do Enem que pedem as reações químicas, a gente tem que montar a equação. Então, esse é um assunto bastante importante que a gente vai utilizar muito dentro da química, beleza? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, pessoal. Qualquer coisa vocês podem me procurar. Na próxima aula, então, nós podemos resolver alguns exercícios para ver de que forma que isso é cobrado nos vestibulares. Boa semana para todo mundo e tchau, tchau.